Olá, meus irmãos. Nesse episódio, a Gazeta Espírita apresenta a biografia de Antônio Gonçalves da Silva, o Batuíra, importante personagem do movimento espírita brasileiro que tem papel significativo na difusão do espiritismo. Conheça sobre a vida e obra dessa personagem que deixou muitas realizações de exemplos para a humanidade. Que a paz de Jesus esteja em seu lar e nos nossos corações. O programa Biografia de hoje trata da vida de Batuíra, Antônio Gonçalves da Silva, um importante personagem do movimento espírita brasileiro que tem um papel significativo na difusão da doutrina entre nós. Nós aproveitaremos as informações contidas neste livro, um livro muito importante publicado pela Federação Espírita Brasileira, que nos relata biografias dos grandes vultos do espiritismo no Brasil, escrito por Zeus Van Tuyl, nosso historiógrafo, que nos enriquece sempre com as suas biografias, com as suas informações sobre o movimento. Hoje trataremos, portanto, de Antônio Gonçalves da Silva, que entre nós é conhecido simplesmente por Batuíra. Batuíra nasceu no dia 19 de março de 1839 em Portugal, na freguesia de Águas Santas, hoje integrada no Conselho de Maia. Ele era filho de camponeses bem humildes, bem pobres, e tinha completado apenas a instrução primária quando veio, com cerca de 11 anos de idade, para o Brasil, aportando na Guanabara, a 3 de janeiro de 1850. Durante 3 anos, Batuíra trabalhou no comércio da corte. Daí passou para Campinas, no estado de São Paulo, onde ficou por algum tempo, até que se transferiu definitivamente para a capital paulista, que naquela época contava com menos de 30 mil habitantes, era uma pequenina cidade. Aí, nos primeiros anos, ele foi distribuidor do Correio Paulistano, quando ele então se inseriu na experiência com o jornal, com a tipografia, com a difusão de informações. Naquele tempo não havia bancas de jornais em locais públicos, portanto a distribuição era feita de casa em casa. E se fazia à tarde, e com isso ele tinha um contato pessoal direto com os seus clientes. E assim ele foi angariando muitas amizades, muitos admiradores passaram a olhar naquele menino, diligente, honesto, de espírito dócil, um entregador de jornais que era muito bem-vindo nos lares. Parece que nesse período ele aprendeu a arte da tipografia, que teria uma importância muito grande depois, como nós veremos. Batuíra, muito ativo, corria para lá e para colar, lembrando uma ave, peralta e pernalta, a narceja, muito ligeira, de voo rápido, que era conhecida como Batuíra. Por isso o apelido que foi dado a Antônio Gonçalves da Silva, pela correria que ele sempre fazia para entregar os jornais a tempo, para cumprir o seu dever, de distribuidor. Essa ave frequentava os charcos na várzea formada no que hoje é o Parque Dom Pedro II, pelos transbordamentos do rio Tamanduateí. E é por isso que essa referência à Batuíra ficou bem marcada. Era muito comum esse rapazinho, correr de lá para cá e ser chamado então por Batuíra, que acabou sendo o apelido incorporado por ele, e todos passaram a conhecê-lo apenas por Batuíra. Com o tempo e o trabalho honesto e digno, ele foi amealhando sua pequena poupança e foi então construindo o seu patrimônio aos poucos, honestamente. E com um pouquinho de economias ele conseguiu montar, com auxílio de amigos, um pequenino teatro nos fundos de uma taverna da rua, então chamada Cruz Preta, que depois passou a se chamar Rua do Príncipe e depois, por fim, Quintino Bocaiúva. Essa rua é a rua em que se diz ter nascido o insigne poeta Álvares de Azevedo. Naquela modesta casa de espetáculos, que dispunha apenas de um pequeno palco, uma única ordem de tribunas e com a lotação máxima de 200 pessoas, e que funcionou por 10 anos, de 1860 a 1870, Batuíra lançou vários atores, inclusive ele mesmo,
que estreou nesse pequeno teatro e passou a fazer muito sucesso entre os estudantes da Academia de São Paulo, que tinham versos próprios exatamente ditos diretamente por Batuíra, que passou a conquistar a simpatia de todos, a alegria de todos, e era um momento cultural de baixíssimo custo para os estudantes e que reunia toda a intelectualidade ali, inclusive aquele que viria a ser o Barão de Rio Branco. Perseverando na sua luta pelo trabalho digno, ele foi amealhando muitas economias e acabou se casando com a senhorita Brandina Maria de Jesus, com quem teve um filho, Joaquim Gonçalves Batuíra. Esse filho, depois de adulto e já casado, veio a desencarnar, o que já significou uma dor profunda para aquele jovem ainda que não tinha conhecimento até então dos ensinamentos da doutrina espírita, embora a vivenciasse em seus princípios na sua relação com as pessoas de modo geral. Audaz, como os grandes empreendedores o são, ele investiu o dinheirinho que ele tinha em áreas desvalorizadas e ali começava a construir pequenas casas para alugar e assim ter a sua renda familiar garantida. E assim, aos poucos, foi ampliando seu patrimônio, o que se traduzia como fruto de um trabalho honesto, digno de muitos e muitos anos de muito sacrifício e esforço. Quando tudo parecia correr muito bem na vida de Batuíra, com a sua estabilidade econômica, a sua renda garantida, eis que já com a segunda esposa, Dona Maria das Dores Coutinho e Silva, ele tem um golpe profundo na sua existência que marcaria como um divisor de águas a sua caminhada em favor, em benefício do movimento espírita, inclusive. Tinham uma criança de 12 anos, Dona Maria das Dores, em que merecia toda a dedicação, todo o carinho, todo o amor daquele casal que vivia muito bem. E essa criança repentinamente desencarnou. Isso significou um golpe profundo de difícil superação naquele lar que estava vivendo as alegrias de uma estabilidade material e de uma felicidade conjugal e familiar como um todo. Neste momento de dor, como acontece com todos nós, quando há uma separação temporária que nos traz uma dor profunda, uma saudade impreenchível, uma lacuna imensa, ele acabou por conhecer o Espiritismo, que trouxe a ele exatamente o consolo que tanto buscava para aliviar aquela dor profunda. E com este encontro, que na verdade seria um reencontro com os ensinamentos da doutrina espírita, que é nada mais, nada menos do que o cristianismo revivido na sua pureza e simplicidade, ele passou a se dedicar profundamente à divulgação desses ensinamentos, que faziam então o coração de Batuíra bater mais otimista, confiante e resignado diante daquela dor profunda que havia sofrido. E em função deste envolvimento, ele passou então a significar para o movimento espírita brasileiro muito, como nós veremos no próximo bloco, já que agora faremos um pequeno intervalo do programa Biografia, que hoje trata de Batuíra. Voltamos já. Estamos de volta do nosso pequeno intervalo do programa Biografia, que hoje trata da vida de Batuíra, o insigne trabalhador da divulgação da doutrina em nosso país. Como vimos, Batuíra e sua família se viram envolvidos na dor profunda da perda de uma criança tão querida, e para Batuíra já era uma segunda grande perda na sua existência, e encontrou consolo na doutrina espírita. E por tanto consolo encontrado, Batuíra se dedicou a difundir essas ideias que para ele foram tão importantes. Batuíra já era conhecido pela sua bondade, pela sua preocupação com o próximo. Abolicionista, assumido, sempre lutou pela libertação dos escravos. Muitas vezes, inúmeras vezes, ele escondeu escravos fugidos dos maus tratos dos seus senhores. E sempre que eles eram descobertos, ele fazia de tudo para comprar a liberdade desses escravos. Aquele corpinho baixo, de compleição robusta, guardava um coração de ouro, conhecido por todos
pela sua imensa e irrestrita e incondicional bondade. E graças a esse sentimento, essa elevação espiritual que conheceremos mais ao final deste programa, Batuíra passou a se tornar uma grande referência daquilo que nós conhecemos como caridade, a caridade que efetivamente é a bandeira da nossa doutrina espírita. Conta-se que nas épocas entre 1873 e 1875, com as epidemias de varíola no estado de São Paulo, mais especificamente na capital, Batuíra acolheu numerosos enfermos em sua própria casa, especialmente aqueles muito pobres que não tinham como receber a devida assistência. E além de tratá-los e curá-los, eles ainda recebiam alimento e agasalho de Batuíra e de sua esposa. Aquela casa não se tornara apenas um verdadeiro hospital para aqueles acometidos de varíola, mas principalmente um lar, exatamente porque aquelas pessoas às vezes nem lar possuíam. Por ocasião dos terremotos de 1887 na Itália, houve uma campanha muito grande nas ruas da cidade de São Paulo, comandada também por Batuíra, junto a outros valorosos companheiros, para angariar donativos em favor dos irmãos da Itália. E aí sim, ele era muito conhecido e ajudou a aumentar a coleta desses donativos. No ano de 1889, Batuíra, já completamente envolvido com o movimento espírita, passou a ser, na cidade de São Paulo, o agente exclusivo de Reformador, a revista da Federação Espírita Brasileira, função que se encarregou até 1899, 1900. No dia 6 de abril de 1890, ele restabeleceu um grupo espírita que já estava à míngua, praticamente fechado, o Grupo Espírita Verdade e Luz, duas palavras que acompanhariam como sobrenomes Batuíra. Este centro passou a ter uma sede muito bem instalada, graças à ainda boa situação financeira de Batuíra, que dedicou todos os seus recursos ao movimento espírita, como nós veremos mais à frente. Ele então adquiriu uma pequena tipografia, a que denominou Tipografia Espírita, e passou a divulgar e propagar o espiritismo, editando uma publicação quinzenal chamada Verdade e Luz, que atingiu no ano de 1897 a marca incrível para aquela época de 15 mil exemplares distribuídos quinzenalmente, trazendo as ideias principais da doutrina espírita. Ele se enfronhava também nos livros de homeopatia, a fim de gratuitamente medicar aqueles doentes paupérrimos que batiam à sua porta graças à sua fama de coração incondicionalmente bondoso, que ajudava a todos sem exceção. Cheios de fé, aqueles que o procuravam, em número sempre crescente, acorriam à casa daquele caridoso prático, já que ele não era médico, e que chegou a comunicar com bons resultados. Fato perfeitamente compreensível, porque se nós aprofundarmos o nosso estudo, veremos que Batuíra possuía uma mediunidade muito rara, estudada por Kardec em O Livro dos Médiuns, conhecida como mediunidade de cura, sendo então centenas as curas reconhecidas de caráter físico e espiritual que obtinha ministrando água fluidificada ou aplicando passes magnéticos, já que era médium de cura, àqueles enfermos que acorriam até o seu lar. Em virtude desses fatos, de toda a assistência que Batuíra prestava àquelas pessoas misérrimas, ele passou a ser conhecido com um nome muito famoso também, porque serviu de cognome para Adolfo Bezerra de Menezes, igualmente, no Rio de Janeiro. Batuíra passou a ser conhecido em São Paulo como médico dos pobres. Em dezembro de 1904, até coerente com essa fama, ele lança as bases da instituição cristã beneficente Verdade e Luz, em cujo patrimônio passaram a figurar a tipografia que ele havia adquirido com todos os seus acessórios, bem como 2 sítios localizados no município de Santo Amaro, nos quais ficaram estabelecidas agremiações para o socorro aos órfãos e às viúvas pobres, realizando-se ali também o tratamento de enfermos e obsidiados. Às crianças seria ministrada educação e também ministrada instrução. Tudo isso foi concretizado, apesar da deficiência já presente na vida de Batuíra, dos recursos monetários, que nesta ocasião,
fez com que ele, inclusive, pedisse muita ajuda para sustentar esse trabalho assistencial, já que os seus próprios recursos não davam mais conta de tamanho trabalho de auxílio na seara do Mestre Jesus. Em 1906, vivia na residência de Batuíra, em tratamento constante, meia dúzia de obsidiados, entre os quais se encontrava uma mulher. E o curioso é que essa mulher, por falta de vaga no que existia até então hospício, lhe fora confiada pela autoridade policial do Brás, o que caracteriza a seriedade ou respeito que se tinha por Batuíra no tratamento que dava às pessoas consideradas loucas. A ação de Batuíra, uma ação benemérita, reconhecida em todos os campos, não se circunscrevia àquelas manifestações de caridade cristã. Ele foi muito mais além. Além de reestruturar o grupo espírita Verdade e Luz, ele acabou por criar grupos e centros espíritas em São Paulo, Minas Gerais, no Rio de Janeiro, os quais ele não só estimulava e também assistia, apoiava material e espiritualmente, e fazia várias conferências sobre diversos temas doutrinários em inúmeras cidades de vários estados, especialmente nessas casas que ele havia ajudado a fundar. Quando ele também fazia visita a enfermos e exercia sua mediunidade de cura, levando a paz, a harmonia e a saúde a todos, sempre espalhando gratuitamente prospectos e folhetos de propaganda do Espiritismo, por ele próprio impressos, já que ele era um tipógrafo, e distribuiu milhares de livros pelo interior do país, colaborando para que a doutrina espírita se espalhasse em nosso país, entre os corações. Nós voltamos já já, após o nosso pequeno intervalo. Estamos voltando do nosso pequeno intervalo do programa Biografia, hoje tratando da vida de Batuíra. Estamos agora no último bloco da vida desse importante trabalhador da divulgação da doutrina espírita em nosso país. O envolvimento de Batuíra com o movimento espírita o levou a se engajar diretamente nas atividades da Federação Espírita Brasileira, que tinha um sonho de instituir no estado de São Paulo um movimento federativo forte que agregasse as instituições. E foi isso que aconteceu a 24 de maio de 1908, quando Batuíra, junto a outros companheiros da LIDE de divulgação da doutrina, fundou a União Espírita do Estado de São Paulo, que federaria todos os centros e grupos existentes naquele estado. Assim era o valoroso obreiro da terceira revelação, o incansável lidador que se deixou levar pelo compromisso de difundir a doutrina e nunca se deixou abater pelas asperezas da jornada, que não foram poucas. Como todo trabalhador do Cristo, Batuíra teve que enfrentar desafios, superá-los, inclusive materiais, tendo sido incontestavelmente um dos maiores propagandistas do espiritismo em nosso país. Um grande pesquisador da história da doutrina espírita e do movimento espírita em nosso país, Eduardo Carvalho de Monteiro, faz a seguinte referência ao jornal Verdade e Luz, que foi criado e mantido diretamente por Batuíra. Ele foi muito importante por ter sido o único a sobreviver e manter regularidade por 2 décadas no campo doutrinário espírita. Sua importância crescia à medida em que se tornava uma voz em defesa dos princípios espiritistas, principalmente contra o assédio combativo de outras religiões que consideravam a doutrina espírita uma obra do demônio. Isso fez com que o espiritismo crescesse em adeptos e se solidificasse junto a intelectuais de prestígio da sociedade paulista. O episódio mais importante da vida desse jornal foi a polêmica religiosa travada entre Batuíra e as damas da caridade da Diocese de São Paulo por mais de 8 anos, em que ele assinava os artigos com o pseudônimo Ninguém. Em setembro de 1908, em vez de assinar Ninguém, como sempre o fizera, Batuíra subscreveu-se Alguém. Diante de sua consciência, só agora que se julgava alguém,
na seara espiritista. Havia consolidado a instituição beneficente Verdade e Luz, à qual acabava de doar tudo quanto possuía, com plena aprovação de sua esposa, um outro coração imenso. Inteiramente convencido de que só o amor constrói para a eternidade, o velho Batuíra não esmorecia um só instante no apostolado da caridade, não medindo sacrifícios em tão belo quão árduo labor. Carregando sobre os ombros muitas responsabilidades, não sentiu. Tão preso se achava ao cumprimento dos seus deveres, que suas forças vitais se esgotavam rapidamente. Súbita enfermidade assalta-lhe o corpo, e zombando de todos os recursos médicos, em poucos dias, obriga-o a transpor as aduanas do além, no dizer de Zeus Vantuil. Aos 22 de janeiro de 1909, uma sexta-feira, cerca de 1h da madrugada, desencarnou Antônio Gonçalves da Silva Batuíra, o valoroso trabalhador do Cristo na difusão da doutrina espírita entre nós. Como era de se esperar, o meio jornalístico, a imprensa como um todo, fez as suas homenagens, as suas despedidas para que Batuíra deixasse este plano, lembrando da gratidão de todos em função do seu trabalho. E, curiosamente, no dia 23 de janeiro de 1909, o jornal O Estado de São Paulo, hoje conhecido como Estadão, publicou a seguinte nota: o senhor Gonçalves Batuíra era uma individualidade muito popular em São Paulo. A sua mania espírita e as abstrutas teorias que propagava traduziam-se na prática por obras de caridade e filantropia. Era, no fundo, uma excelente criatura. Nossos pêsames à excelentíssima família enlutada. Nós sabemos que a família espírita não se enluta. Ela apenas chora de saudade diante da separação temporária e com a certeza do reencontro que virá. E isso nós sabemos, pois Batuíra não morreu, desencarnou como desencarnaremos todos nós que estamos no plano físico, como já o fizemos várias vezes. Batuíra, por sinal, segundo revelação do próprio Chico e de Emmanuel, trazida no livro Sementeiras de Luz, de Neio Lúcio Antônio Joviano, pai de Rômulo Joviano, que foi o patrão de Chico Xavier na Fazenda Modelo, nos diz essa revelação que Batuíra seria a reencarnação de Lésio Munácio. Todos aqueles que leram o romance 50 anos depois de Emmanuel, pela mão abençoada de Chico Xavier, lembrarão que Lésio Munácio foi aquele idoso, aquele ancião cristão que acolheu Célia e a transformou no irmão Marinho, que haveria de nos dar o grande exemplo de vivência dos ensinamentos do Cristo. Mas não é só isso. Batuíra passou a escrever também para nós mensagens e ensinamentos profundos. Pela mão de Chico Xavier, ele trouxe o único livro, psicografado por Chico de sua autoria, em 1970, intitulado Mais Luz. No prefácio deste livro, Emmanuel faz uma referência que caracteriza bem a personalidade de Batuíra. Acompanhemos o que escreveu Emmanuel no prefácio intitulado Mais Luz. Empenhado no auxílio aos irmãos de ideal, Batuíra, o apóstolo da doutrina espírita, credor de nossa admiração e respeito, escreveu este livro dedicado especialmente aos lidadores da seara, da verdade e da luz, a que se consagrou na terra. Constituído de ensinamentos e anotações, advertências e lembretes vinculados à nova revelação, este volume é o próprio coração do companheiro que fala, orientando a jornada daqueles que procuram, no cristianismo redivivo, as auras renovadoras da imortalidade e da esperança. Aprendamos, pois, com o missionário da caridade, as lições salvadoras de que se faz mensageiro e, agradecendo-lhe a dádiva luminosa, roguemos ao Senhor nos sustente e nos abençoe. Emmanuel, Chico Xavier, Uberaba, 4 de julho de 1970. Estamos encerrando mais um programa Biografia, hoje com a personalidade inesquecível de Batuíra, pedindo que você assista os outros programas que nos trazem grandes
informações, ensinamentos e lembranças daqueles que merecem a nossa gratidão por tudo que fizeram pela difusão da doutrina espírita em nosso país e, sobretudo, para o consolo de tantos e tantos de nós que procuramos a luz do Mestre Jesus.